Boa noite, meninas. Tudo bem? Boa noite, Cris, Emanuela, Neide, Daniela, Marinilza. Ué, Claudinha falou que não ia participar? Não entendi mais nada. Vamos lá ver. Cortei o cabelo, precisava, estava muito grande. Não gosto de cabelo grande. Gosto de cabelo curtinho. Gosto de acordar, tomar banho, não ter que pentear cabelo. É por isso que eu gosto de cabelo bem curtinho. Bom, hoje nós iremos dar prosseguimento à nossa aula de relações interpessoais e administração de conflitos. É a nossa terceira aula, né? Hoje a gente vai ver as relações de poder e tomada de decisão, né? A ideia dessa aula é falar que o pedagogo tem um papel importante na mediação de conflitos. Então, por isso, é necessário olhar frente à ética e à democracia, né? A gente poderia dizer que é um pouco mais voltado para a justiça, né? E isso possibilita a compreensão da ética e do poder para a construção das ações na gestão e na atuação dos espaços educativos, né? Então, para contextualizar tudo isso, né, a gente vai ver as relações de poder na escola, a importância da ética para o sucesso dos processos educativos e a gestão democrática como um caminho para a construção de uma escola transformadora, né? O que é, né, nisso tudo que chamamos de poder, né? Então, o conceito de poder ele pode ser resumido à possibilidade de que um ou mais homens satisfaçam sua própria vontade em uma ação coletiva, mesmo contra a resistência de outros envolvidos na ação. Então, esse é o conceito de poder, né? Por isso que a gente fala que nem sempre querer é poder, né? A gente pode querer, mas necessariamente poder já são outros 500, né? Então, no contexto democrático, qual é o papel, então, desse poder, né? O que traz esse poder, né? A gente pode hoje dizer que o poder está muito mais atrelado à questão da comunicação, né? Quando uma pessoa fala algo que não soa legal, mesmo que ele acredite naquilo, ele tem o direito de acreditar naquilo, a gente tem o que chamamos de cultura do cancelamento, né? Essa cultura do cancelamento, ela vem por quê? Porque nós temos alguns grupos que falam, cara, você tem o poder de não disseminar, né? De não disseminar o ódio, né? Quando a gente tem o poder da comunicação. Então, por que você vai canalizar, então, o seu poder para isso, né? A gente pode usar como exemplo, né, aquelas falas bifóbicas, né, do jogador de vôlei lá, que não merece ser mencionado o nome, né, que mesmo que ele acredite que aquilo esteja errado, ele tem o direito de acreditar que aquilo está errado, né? A gente não pode obrigar as pessoas a pensar exatamente como nós pensamos. Só que ele tem o poder da comunicação, ele influencia pessoas, né? Então, daí a importância do poder, você entender o que é o seu poder, o poder de falar as coisas, né? Então, é a mesma coisa que a gente pegar a Anitta, né, que é uma das artistas que mais tem seguidores no Brasil, né? Ela simplesmente joga lá uma coisa assim, sem pensar, né? Então, isso é de uma tremenda irresponsabilidade, porque ela tem o poder de influenciar pessoas, né? Ela é uma formadora de opinião. Então, qual é o papel do poder? É justamente propiciar a coexistência harmoniosa das diferenças. Mesmo que eu não queira ter essas diferenças, né? O mais importante é que que a gente utilize esse poder para que haja o respeito, né? Não é porque eu não aceito que eu não vou respeitar, né? Então, isso chama-se intolerância quando a gente não respeita, né? Então, por isso ficou meio dúbio aquela questão, poxa, ele não pode se expressar? Sim, ele pode se expressar. A diferença é que ele é uma pessoa pública, né? Aquele ex-jogador de vôlei, né?
ele é uma pessoa pública. Então, por isso, o poder da comunicação dele afeta muitas pessoas, né? Então, com isso, esse é o contexto democrático, o papel do poder. É você conseguir influenciar pessoas para que elas façam exatamente aquilo que você está fazendo, né? Então, isso tem um contato com a questão da pluralidade, né? Nós moramos num país que é diverso, né? Que é um país que é diverso, onde todas as crenças são respeitadas, todas as ideologias também são respeitadas, porém há aquele choque, né, especialmente por conta da polarização política, né, onde dos últimos 4 anos, vamos assim dizer, dos 4 anos para cá, onde a gente acredita que um lado é correto e o outro não, né? Então, cada um tem que seguir o seu lado, né? E ainda tem gente que não sabe escolher qual dos lados, porque ou concorda com a parte de um e concorda com a parte do outro. E a gente chama injustamente as pessoas de, essa pessoa não está totalmente com a gente, está do outro lado. O outro lado pensa da mesma forma, né? E não é bem assim. Apenas a pessoa está ali, ela não decidiu exatamente o que ela quer, né? Então, e tem o que chamamos da diferença entre conflito e confronto, né? O conflito, ele surge quando nós temos aqueles embates de ideias, aqueles choques de ideias, né? O conflito, ele geralmente a gente vai ao encontro disso, né? De forma que pode ser agressiva, né? Tanto física quanto verbalmente, mas ela passa do limite do conflito. Ter conflito é normal, né? A gente tem algumas diferenças e as diferenças elas estão aí para existir e serem respeitadas, né? Isso é conflito. Agora, confronto não. Confronto ele já é algo mais perigoso, né? Algo mais como posso explicar para vocês? Algo mais suscetível ao que chamamos antigamente de guerra santa, vamos assim dizer, que é o conflito propriamente dito, confronto propriamente dito, né? É aquele embate que envolve a parte física. E a escola, gente, ela é um campo de conflito. Ela tem que ser um campo de conflito. Então, porque o funcionamento da escola é marcado pela configuração social. Eu já havia falado isso para vocês, né? Que ali são microsociedades que estão dentro de uma outra sociedade, num lugar onde elas estão ali, onde tem aquela pluralidade de ideias, né? E essas ideias, elas devem ser respeitadas, tanto de um lado quanto do outro, né? É aquela coisa do 6 e do 9, né? Enquanto um está vendo 9, o outro está vendo 6. Qual lado está certo, né? Então, são as visões, né, que nós temos do mundo, né? E por ser uma configuração social, é óbvio que terá conflitos, né? Trabalhar com pessoas gera conflitos, né? E a gente tem que trabalhar nisso, na questão das diferenças e também nas resistências entre as pessoas, né? Não é porque uma colega pensa de um jeito que o outro precisa pensar também. Não existe certo ou errado nessa relação. Ambos estão certos, né, naquilo que eles acreditam. A diferença é que deve haver um respeito à liberdade de expressão, que inclusive está garantida lá na nossa Constituição. E o papel social da escola para a construção de um espaço democrático é o poder socializado com todos, quando todo mundo se respeita por quem a pessoa é. Não importa o que ela pensa, né? É quem ela é, como ela é formada, né? Então, nenhuma pessoa assim na escola vai ter o poder de influenciar outras pessoas. Acho que só o professor poderia influenciar um pouco, né? Mas mesmo assim não tem esse poder de influenciar com massa, né? Como naquele filme A Onda, né? Não é bem dessa forma, né? Então, é isso, na questão do poder. Alguém tem alguma pergunta relacionada ao poder? Bom, vamos lá.
Boa noite, Elide, que eu não estava vendo aqui, tá? Boa noite, Viviane, boa noite, Laura. Daniela, sobre a prova de proficiência não tem conteúdo ainda, e é para segunda que vem. Eu posso verificar aqui e depois eu dou uma resposta para vocês lá no WhatsApp, tá bom? Elide, pode abrir o microfone e falar. Ô Lucas, é uma dúvida sobre o jogador de vôlei lá. Homofobia é crime. Ele até pode pensar da maneira que ele bem entender. Mas eu acho, aí eu vou te perguntar se eu estou enganada, que ele não pode postar, falar, ir em algum meio de comunicação, televisão, rádio, essas coisas, e expor a ideia dele, já que é crime, ele estaria cometendo um crime. É isso. Ele pode pensar, ele é livre para pensar, para achar e discutir isso dentro da casa dele ou com os amigos que pensam como ele, mas expor a opinião, ele está cometendo crime. É bem tênue essa questão, né? É difícil dizer. Ele, por exemplo, ele pode expor a opinião dele dizendo que não concorda, né, daquela questão do super-homem bissexual. Ele pode expor, né? É uma opinião dele, né? O que ele não pode, foi o que ele complementou, né? Vamos ver aonde isso vai parar. E o mais agravante nisso tudo, né? Nisso tudo, é que ele é uma pessoa pública, né? Como pessoa pública, ele é um formador de opinião, por menos que ele tinha lá 2.500 pessoas seguindo ele. Ele é uma pessoa pública, então esse poder, ele tem que ter noção do que faz a voz dele, né? Essa mesma coisa vocês terão, né? Vocês como professoras, vocês terão que tomar muito cuidado com aquilo que vocês escrevem, né? Quem me acompanha no Facebook sabe que eu posto coisas lá de tudo que é tipo, tanto que a pessoa não sabe se eu sou macumbeiro, se eu sou evangélico, se eu sou porra louca, se eu sou, sei lá, o santo, né, de casa, o puritano. Não imagina, porque é uma mistura de tanta coisa que eu posto lá, mas tudo aquilo que eu posto, que eu gosto de postar lá, eu sempre tenho um certo cuidado com o que eu vou colocar, aquilo que eu vou compartilhar. Por quê? Porque, quer queira ou não, eu sou um micro formador de opinião. Então, eu tenho que pensar nisso, né? Quando eu vou postar alguma coisa, né? Então, no caso dele, ele pode sim pôr a opinião dele, dizer que não concorda com aquela cena. Ele pode dizer. Isso ele não está ocorrendo no crime nem de bifobia, nem de homofobia, né? Porque é o que ele acredita, para ele, a questão da religião dele, enfim, dos valores que ele tem, isso aí ele pode fazer. O que ele não pode fazer, o que ele não deve fazer, é falar assim, onde é que isso vai parar? Né? Isso já não pode, porque aí aí sim está cometendo crime de homofobia, né? No caso aí é de bifobia, né? No caso lá da questão da história em quadrinhos. Porque a gente não pode censurar as pessoas a dizer o que elas acham, né? O que elas não podem é incitar o ódio, que é isso que, no caso, aquele trecho final daquilo que ele escreveu incita, né? Que causa sofrimento, né? Essa é a questão. Então, a gente pode dividir a postagem dele em duas, né? Na parte que ele está dando opinião e a segunda parte no qual ele está lá incitando o ódio. É isso, né? Onde ele vai, onde a gente vai parar, né? E ele acaba abrindo um espaço para discussão dos seus seguidores, e ali vão aparecer várias falas homofóbicas, e aí ele vai estar incitando justamente isso. É normal a pessoa, por exemplo, ela dizer assim, eu não tenho problema com gay, até tem amigos gays, né? E essa fala, por exemplo, é uma fala homofóbica, por incrível que pareça, é uma fala homofóbica. Mas não é uma fala, por si só falar isso não configura um ato de homofobia, né? Um ato que eu possa, por exemplo,
fazer um boletim de ocorrência em relação a isso, né? Não vai gerar isso, né? Mas o que com certeza ele falou antes gera. Com certeza, com essa prazo, ela não vem acompanhada sozinha, né? Ela vem sempre com alguma coisa meio voltada para o ódio, né? Porque a ideia justamente do crime de homofobia, né, de bifobia, LGBTQ-fobia, é um crime de ódio, né? Falar sobre, ter falas de ódio. E isso é crime. Isso sim é crime. Entendeu? Sim. Não entendi? Eu não entendi. Sim, entendi. Tá? Então, por isso, eu, por exemplo, posso falar algumas coisas, mas eu não posso citar. Temos que acabar com isso. Não, eu não posso falar isso, né? Essa é a diferença de opinião para extrapolar opinião, né? Fazer de fato um crime. Né? Ô, Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta para não te interromper depois de novo. É uma dúvida que algumas de nós temos. Quando tem a prova, fica assim, a prova vai de tal dia a tal dia, que é a semana toda. Se a- é, Nós podemos fazer em qualquer dia daquela semana ou somente na segunda-feira, que é o nosso dia de aula? Somente na segunda-feira, porque ele conta, vocês têm aula presencial. Então, conta como o dia da aula presencial. É que a semana é de prova. Né? A semana ela é de prova, mas a prova de vocês é como seria no presencial, que seria apenas na segunda-feira. Tá bom, obrigada. Vamos ler aqui. Ó, Daniela, a Vivene respondeu aqui, ó. A matéria de proficiência está dentro da matéria de adolescência e juventude. O roteiro de estudo está lá, tá bom? Claudiné, esse poder pode ser benéfico ou não, depende do como ele é usado. Exato. Então a gente tem que usar, tem que saber como utilizar, né? É por isso que quando alguém se posiciona na internet, ele tem que saber exatamente as consequências daquilo, né? Acho que o melhor exemplo que temos é a Gabriela Pugliese, né? Que ela pegou Covid, né? E depois de curada, ela começou, né, a fazer vídeos de festas e tudo mais, falando, desculpe a palavrão, mas exatamente como ela falou, foda-se a vida, né? Exato, foda-se a vida, foda-se mais de 600 mil pessoas que pegaram a Covid e morreram, né? Então, na época, ela foi extremamente escorraçada, né? Tanto que ela saiu, né, do Instagram, né? Ela trancou, fechou e tudo mais, e voltou depois, né? Como se nada tivesse acontecido. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado no que a gente vai falar, né? Eu não posso ter uma fala racista dizer assim, ai, gente, não foi minha intenção fazer isso. Não, se você colocou aquilo, você tinha sim aquela intenção, é o seu pensamento. A gente tem que saber exatamente o que a gente fala, né? Por exemplo, essa fala da Gabriela Pugliese, por que teve tanta repercussão? Porque a mulher tinha lá, sei lá, 12 mil, 10 milhões de seguidores, né? Então, imagina 10 milhões de pessoas falando sobre isso, né? 10 milhões, né? Vendo aquilo, né? Então, e vendo, sei lá, milhares de pessoas morrendo, né? Tanto que estamos contabilizando aí mais de 600 mil pessoas. E o respeito aos familiares, aos amigos dessas pessoas, não há nenhum tipo de respeito? Então, é isso, né, que a gente vai falar da questão do poder, né? Não estamos conseguindo postar o TCC? Exato. Não vai conseguir mesmo, porque tem um prazo específico para postar, Neide. Tá? Você tem que dar uma olhada lá, se não me engano, no final do mês agora. Tá? Estigar a baderna é totalmente desnecessário, se cada um cuidar da própria vida. Eu não sei o que causa tanto ódio ser diferente, Claudineia. Exato.
Boa noite. Quanto à apresentação do TCC recorrerá ou não? Eu já respondi isso já tem umas semanas. Não vai ter apresentação, não. É só a entrega mesmo. Tá, Renata? Tá? Então, vamos lá para a importância da ética, né? Que é o que permite, é o que, digamos assim, é o que devemos ter quando entendemos a questão do poder que nós temos, né? Bom, a ética na sociedade ela é importante para uma construção de uma sociedade justa, né? Porque a relação entre a ética e a justiça vai balancear uma sociedade justa, né? E a ética ela deve existir especialmente em todos os campos de nossas vidas, né? No caso aqui da gente que faz pedagogia, ou seja, para ser futuras tias, né? Não, mentira, tia não, que como diz Paulo Freire, tia não, professora, né? A gente vai trabalhar com a ética na relação de trabalho, né? Porque quando eu vou julgar um aluno, julgar entre aspas, né? Quando eu vou fazer uma mediação entre dois alunos ou mais, eu não posso levar em conta a como que o aluno se comporta, né? Ou como o aluno esse aluno é danado, então ele realmente faz isso. Não, eu tenho que ouvir todas as partes para poder tomar a melhor decisão, né? Independente do julgamento que eu tenho dessa pessoa, porque eu tenho que ser ético, né? Eu tenho que ter atitudes éticas relacionadas aos meus alunos, né? E a construção de um espaço que favoreça o trabalho docente parte de duas premissas, né? Uma educação enquanto princípio transformador e a valorização dos profissionais da educação. Inclusive, esse último seria o mais importante hoje, né? Porque a educação, teoricamente, tem o princípio transformador, mas assim, bem teórico, mas muito totalmente teórico, né? Totalmente teórico, não necessariamente que seja, né? Já a valorização dos profissionais da educação, eu acredito que tem uma falha que começa entre nós mesmos, né? Não é só pela parte do governo, não. Acho que também tem uma parte que parte de nós, profissionais da educação, professores, que nós não nos autovalorizamos, nós acreditamos que a nossa profissão tem muita gente que é bem idealizadora, entende que nós fazemos a transformação e tudo mais, mas como é que a gente vai fazer essa transformação com 40 alunos numa sala? 40 alunos que estão ali se sentindo obrigados a estar lá, né? Então, a gente mesmo se desvaloriza, né? Diz que a nossa profissão é muito difícil, não acaba não querendo se reciclar, não querendo fazer como eu posso explicar para vocês? Prosseguir nos estudos, se atualizar, entender novos conceitos e tudo mais, né? Então, a gente tem o que chamamos de dois tipos também de ética, né? Que é a ética do dever e a ética do prazer, né? A ética do dever é onde a informação é a fonte do poder, né? E as decisões são baseadas no achismo, né? Então, isso que é perigoso, né? Não são no achismo, né? Tem que ter certeza, né? Existe uma relação de dependência, né, da ética, geralmente você é dependente de alguém que seria mais forte que você, e também tudo é feito através da imposição, né? Não, eu quero que seja assim porque é assim, né? Ou, porque sim, professor, porque eu estou dizendo que é assim, né? Não, tem que ter um motivo, tem que ter uma explicação, né? Já a ética do prazer, ela traz a questão da legitimidade, né? Também trabalha com a questão da produtividade. O mote central da ética do prazer é a formação para a vida, porque a gente está sentindo prazer de trabalhar como professor, né? Onde trabalha não só na dependência, trabalha com cidadania e a humanização dos nossos processos. Afinal de contas, os nossos alunos são pessoas, né? Estão em formação. Então, informação, isso, mas são pessoas, né? E além disso, a gente traz a promoção crítica, né? Onde necessariamente não é que um aluno é ruim e o outro é bom. Todos são bons, né? Todos mesmos. Basta a gente engajá-los, né? Engajá-los. Uns vão ser mais fáceis, outros vocês terão que ter um certo tipo de trabalho que vai dificultar um pouco, mas é necessário.
Ô, Lucas, vou fazer outra pergunta para você. São dúvidas que a gente está tendo durante a semana. A Renata já perguntou, eu sei que você já respondeu, mas eu vou complementar a pergunta dela. Você já disse que não haverá apresentação do TCC. Porém, a gente recebeu uma mensagem da tutora que devemos marcar com o polo o dia da apresentação. Então, de que maneira vai ser resolvido isso? Se você puder nos ajudar. Não haverá apresentação no polo. Não haverá. De que maneira vai ser computada, então, essa nota que está faltando? A gente computa como nota normal. A gente coloca a nota lá, a nota máxima. Mas até onde estou sabendo, não tem apresentação. Inclusive, isso eu discuti bastante com o Ricardo falou que não terá mesmo. Tá, e mais uma coisa. Já tem uma previsão de volta, já que todas as escolas voltaram 100%. Aí, uma notícia boa, não sei se você está sabendo. Em São Paulo, hoje, não houve nenhuma morte por Covid. Eu soube disso, ouvi na rádio. Soube sim. Desde o início da pandemia. Bom, a Renata falou assim, mas a tutora me respondeu para marcarmos com o polo. Então, a tutora está doida, não posso dizer nada. Até onde eu sei, não terá apresentação, não tem, não recebi nenhuma informação disso. A única informação que eu tenho, que eu questionei logo no início do semestre, foi que quando será a apresentação, quando eu poderia marcar. Foi dito, a própria Anguera respondeu que não seria marcado nada no polo. Por quê? Porque apesar das escolas de educação básica terem, aqui no estado de São Paulo, né, as escolas estaduais, elas serem obrigadas a retornar, né, começaram a votar na semana passada, isso não incluiu as escolas de ensino superior. Em todas elas, quase todas elas ainda estão adotando o sistema híbrido, onde é feito por uma vídeo, né, como agora, ou quem quiser aparecer, aparece. Então, por conta disso, não haverá apresentação. Aliás, o MEC falou nisso, né, que não tem a obrigação esse ano ainda. Ok? Tá bom. Tá? Se tiver que lançar nota, vou lançar a nota máxima para todo mundo de apresentação. Mas não haverá apresentação. Tá? Claudineia colocou assim: cabe a nós, professoras, tirar o que tem de melhor de cada um. Exato. Né? A gente tem que fazer isso. Né? Às vezes dá vontade de pegar o sapato e jogar na cara do aluno. Né? A gente não pode fazer isso porque a gente vai preso. Né? Mas a gente respira. Eu não posso tomar floral, né, porque leva álcool, mas a gente toma floral, né, um rescue, respira e segue. E tenta, e faz de novo o processo para tentar conquistar o aluno. Gestão autocrática, né? A gestão autocrática, eu acho que é a gestão mais próxima do que tem hoje na escola, que é caracterizada pela burocracia, né? As técnicas e os procedimentos, eles são isolados, né? Ou seja, cada pessoa vai fazer exatamente aquilo porque é aquilo que ela tem que fazer, né? Sabe quando você vai num órgão público? Não é comigo, é com fulano. Você vai com fulano, tá faltando tal documento, mas fulano, ciclano falou que era esse. Mas tá faltando esse. Mais ou menos isso, né? Então, tem base nas teorias da administração, aquela coisa meio do Taylor e do Fayol, né? Que são pessoas estranhas a vocês, mas eles são os pais da administração, né? Onde aquela coisa meio sabe, tempos modernos, do Charlie Chaplin, é aquilo mesmo? Exatamente assim. E a utilização de recursos para atingir os objetivos, né? Então, a gestão autocrática, ela é caracterizada pela presença de um líder que procura tomar o máximo de decisões sem consultar outras pessoas que fazem parte do contexto, mantendo o controle e evitando delegar tarefas, ou seja, aquele líder centralizador,
onde tudo tem que passar por ele, e ai de que não passar por ele, né? Que aí ele fica louca, né? Então, uma das características da gestão autocrática é que são baseadas na hierarquia de cargos, né? Quanto mais alto você vai respondendo, e quanto mais baixo é aquela coisa, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? A gestão, como eu falei, ela é centralizadora, onde uma pessoa só centraliza tudo, né? Faz um serviço bem porco, mas centraliza tudo, né? A gente vê que é aquela coisa de esconder informações, né? E as divisão de tarefas e sobrecarga de trabalho, porque se está tudo centralizado, né? Então você não tem compartilhamento, não tem ninguém para te ajudar. Então, isso é uma gestão autocrática. Por incrível que pareça, essa gestão autocrática ela é a visão mais comum da escola, né? Onde o diretor de escola ele vai manter toda a informação por ele, toda decisão feita na escola tem que passar por ele, né? O que é horrível, né? É muito, muito ruim, né? Porque ele poderia ter alguém que pode, com certeza, ajudar, ter outras opções, diversas sugestões para melhorar os processos, mas não, tem que ser exatamente como ele quer, porque ele é o diretor, né? A Laura colocou assim, eu tomo um resp. Tem que tomar um resp, né? Aquele resp Espiraí, né? A Elide pode tomar floral sim, diluído no vinagre de maçã, igual como se dilui para bebês. Ah, eu não sabia. Não sabia do vinagre de maçã. Mas uma boa ideia, eu gostei. Porque, então, eu vou fazer nem aqueles vidrinhos, vou fazer um assim, ó, para tomar. Fazer assim para tomar, que eu já tomo assim, ó. Ô, Lucas, quando a gente dá para beber, a gente pede para diluir no vinagre de maçã. E a minha filha toma desde que tinha 3 meses, ela toma até hoje. E ela pinga na água da garrafinha que ela leva para a escola. Então você pode pingar na sua água aí e tomar o dia todo. Eu não vou querer pingar, eu vou querer jogar. Eu vou querer jogar, especialmente quando eu entro lá no meu sexto C. Eu tenho vontade, então, de cortar os pulsos, mas eu respiro assim, não, eu prometi que ia fazer uma educação de qualidade. E agora a gestão democrática, né, que é o ideal que seria, né, nas escolas, né? A gestão democrática, ela traz a participação de todos os atores escolares na definição dos objetivos comuns, tornando a tomada de decisão coletiva e, a partir dela, cada ator desempenha sua função e assume responsabilidades individuais que, controladas e coordenadas em conjunto, caminharão para o cumprimento de metas coletivas. Essas metas coletivas e essas funções, cada um assume porque existe a descentralização, né, daquilo que deve ser feito, né? Quando você descentraliza, você consegue fazer, sim, a observação daquilo que está sendo feito, né? A diferença é que você vai delegando para pessoas que são capazes de realizar coisas, né? E com isso, você desafoga bastante quem você é, né? E também acaba ganhando novas formas de realizar processos, porque cada um vai ter um olhar diferente do outro. E esses olhares diferentes poderão dinamizar todos os processos, né? Então, o papel do gestor nessa perspectiva é que ele se torna um mediador de um processo em que as atividades de direção e participação, elas são abertas à comunidade, né? Nesse caso, é necessário a participação efetiva da comunidade, que é algo que é mais difícil, porque não sabe-se lá por que os pais não gostam muito de ir à escola, né? Mas é quando você traz eles direto para a escola, traz eles participantes da escola, eles trocam totalmente a visão de como é a escola, né? Eles passam a ter valor, sentido para estar ali, né? E podem brigar por uma educação de qualidade, que é isso que os pais de escolas públicas deveriam fazer. Não colocar em escolas particulares, eles deveriam brigar. Não, meu filho está nessa escola, eu quero uma educação de qualidade, né? Afinal de contas, quando a gente vai brigar por isso,
quem vai são só apenas os professores, nem a direção vai, são só os professores, né? Basta ver a questão do próprio dos direitos e tudo mais. Só que esses direitos garantem um bem-estar para o professor, né? Então, esse bem-estar, ele vai remeter também numa educação de qualidade, porque a pessoa vai trabalhar mais motivada, né? Além disso, o gestor ele precisa ser um articulador das discussões e construção de projetos que beneficiam os processos de escolarização dos alunos, né? Por que articulador? Porque todos esses processos eles não são feitos apenas de uma pessoa para a outra, né? Elas são feitas tal quais alguma engrenagem, no qual a gente vai juntando os dentes dela, né, e vai fazendo girar aquele mecanismo, né, aquele maquinário que é a escola, né. Então essa combinação ela se torna perfeita e aí nesse caso o gestor ele não precisa estar centralizado, ele está vendo que está articulando e articulando essas discussões, ele apenas vai só direcionando, para que, obviamente, não se perca nem nada. Então, essa é a função do gestor, né, nessa perspectiva democrática. Então, tem alguns benefícios nessas perspectivas, né, da gestão democrática, né, que é a busca do desenvolvimento autônomo e participativo, porque quando as pessoas elas têm se sentem úteis, né, produtivas, elas trabalham com prazer, elas sentem prazer no que estão fazendo, elas sentem úteis, né, contribuindo para algo, e isso é muito importante no processo de trabalho na escola. Além disso, os sujeitos podem atuar de forma ativa na discussão de temas significativos, ou seja, não é porque ele tem uma função abaixo do outro que ele não vai ter a opinião dele respeitada, a opinião dele vai ser ouvida e vai ser avaliada. Ou, muitas vezes, essa visão que ele tem é muito melhor de outra que está numa posição maior. E ele vai trazer um benefício não para ele apenas, mas para toda a comunidade, da mesma forma como acontece com os pais, né? A participação democrática, ela é feita através da Associação dos Pais e Mestres, né? Através do Grêmio Estudantil, né, que são os representantes dos alunos, o Conselho de Classe, que tem a participação dos professores, e das assembleias. Dúvidas em relação à gestão democrática? Ótimo. Então, bora ver as decisões do pedagogo enquanto gestor, né? Então, as ações é de relevância de atuação de uma perspectiva democrática. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com pessoas. E trabalhar com pessoas envolve respeito a todos, né? Além disso, o pedagogo, como gestor, ele precisa delegar tarefas e funções. Não dá para centralizar mais tudo nele. É muito serviço. A escola tem muita coisa para fazer. Então, não dá para simplesmente eu ter que fazer uma coisa, eu tenho que fazer outra, e mais outra, e mais outra, e mais outra. A pessoa fica doida, né? E manter a coesão do grupo para que os objetivos sejam atingidos, né? Essa coesão vem através do próprio engajamento, né? Então, não é uma tarefa fácil, porque requer um excelente repertório social, habilidade para gerenciar conflitos e uma postura de liderança que promova o sentimento de pertenção, né? Pertenção na equipe, ou seja, eles pertençam à equipe, né? E a percepção de que o gestor caminha com o grupo e não à frente dele, né? A ideia, inclusive, do líder é que ele lidera, né? Ele não manda, ele lidera, né? Então, nessa liderança, ele pode ir caminhar lado a lado, e isso é o mais importante, né? Não é porque ele tem uma função de líder, gestor, o que seja, que ele tem que estar à frente. Todo mundo pode estar junto, né? Então, essas relações de poder, elas se dão pelas relações interpessoais positivas, né? Onde existe a questão do engajamento, não digo do elogio, mas do engajamento, do engajamento, pela valorização das parcerias, ou seja, o trabalho que é coletivo,
eles têm que ser encarados como pessoas que são parceiras da gente, né? E também pela importância do coletivo na educação, porque a educação, ela não é para apenas poucas pessoas, ela é para muitas pessoas, né? Já as atribuições do coordenador pedagógico, para a gente concluir a aula de hoje, o coordenador pedagógico trabalha com os professores, né? Então, quando os professores e supervisores de uma escola se relacionam bem, há grandes chances de se alcançar uma estrutura forte e funcional nesse meio. É necessário que haja um bom entendimento entre toda a equipe da escola, pois existindo comunicação e respeito, tudo funciona melhor. Então, o trabalho do coordenador pedagógico é articular aquilo que está previsto no PPP com todos os professores, né? Por quê? Porque ele vai trabalhar como um facilitador. O coordenador pedagógico não é chefe de professor, não é chefe. Ele apenas articula, ele é um facilitador, ele é um outro professor, só que com uma outra função, onde ele vai fazer essa facilitação, onde eles podem auxiliar em projetos que você possa realizar e buscar, inclusive, integrar professores com diferentes visões para realizar o mesmo objetivo, né? Então, esse é o trabalho da articulação como coordenador pedagógico. Além disso, o coordenador pedagógico ele trabalha com a formação. Geralmente, essa formação ela vem através daquelas horas de trabalho pedagógico coletivo, né? Ou HTPC, ou ATPC, na Prefeitura de São Paulo chama de GEIF. Então, ele faz como se fosse uma formação para que possa atualizar minimamente esses professores com os novos conceitos que as redes exigem, né? E, além disso, o coordenador pedagógico ele trabalha na questão da transformação, porque facilitando tudo isso, ele vai buscar justamente a educação transformadora, o engajamento para os professores, né? Então, o coordenador pedagógico, ele atua na formação de professores, oportunizando suporte para que eles possam refletir sobre a sua própria ação docente, ele conversa com os professores para que eles trabalhem para a construção de um espaço educativo harmonioso e, além de proporcionar suporte para que os docentes desenvolvam relações interpessoais satisfatórias, né? Então, a ideia do coordenador pedagógico não é que ele é um professor, ele é um chefe do professor. Não, o chefe do professor é o diretor, é o gestor, assim como é o chefe também do coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico é um apoio para esses professores, né? Ele vai fazer essa articulação, essa formação e essa transformação na educação. Dúvidas, crianças? Não? Então, ótimo. Bom, semana que vem, dia 15, é feriado, vai ter aula, não síncrona, óbvio, vai ter uma aula gravada da parte 4 dessa disciplina, né? Na quarta e última aula. Então, ela ficará disponível a partir das 19 horas. Eu irei, inclusive, disponibilizar a partir desse horário, tá bom? Como a Claudineia bem colocou aqui, no domingo é o ENAD, né? Não se preocupem com o ENAD, não se preocupem. O ENAD não é uma prova para você acertar tudo. O ENAD, ele avalia quem está entrando e quem está saindo da escola pública, da universidade. Ele não é uma nota para vocês, tá? Então, não precisa ficar desesperado em relação ao ENAD. Nossa, não sei essa resposta, meu Deus do céu, o que eu faço? Tranquila e responde o que você acha, tá? Ele não é uma nota que vai influenciar no curso de vocês, não é isso. Ele avalia o curso de vocês, o curso. Só que para avaliar o curso de vocês, eles precisam avaliar quem está chegando e quem está saindo. Então, vai ter perguntas, inclusive, que vocês nunca viram no curso de vocês.
Vocês vão ver coisas, por exemplo, relacionadas a artes, coisas contemporâneas, né? Então, fiquem despreocupadíssimos, tá? Tentem realizar lá o cadastro até o dia 13, né? O cadastro lá para vocês, né? E realizem a prova com o mais calmo possível, tá? A prova, ela não é fácil, mas também não é impossível, tá? Mas ela não avalia vocês, não, tá? Elas avaliam vocês porque se vocês são convocadas, vocês só se formam se fizer o ENAD, tá? Só se formam se fizer o ENAD, porque ele vai, inclusive, dizendo lá no seu histórico que você participou do ENAD, tá? Mas não vem a nota de ENAD, você não recebe uma nota de ENAD, tá? Olha, quando eu fiz, se eu não me engano, acho que eram 80 perguntas, tá? Eu fiz quando eu fiz letras, né? Então, eram 80 perguntas. Não sei se continuam 80 perguntas, tá? Então, fiquem calmas, não precisa se desesperar. Ah, meu Deus, tem que tirar nota tal. Não precisa, não é Enem, tá? É um ENAD, tá? Então, ele avalia o curso de vocês de pedagogia, tá bom? Tudo certo? Ô, Lucas, é professor de letras, dá umas dicas aí para nós para responder questões dissertativas. Questões dissertativas, não usar a primeira pessoa, nunca a primeira pessoa, sempre terceira pessoa do singular, né? Sempre terceira pessoa, né? E não precisa colocar ele ou ela, né? Coloca na forma de sujeito oculto, né? E falar exatamente o que você pensa, só que nunca em primeira pessoa, nunca em primeira pessoa, né? Sabe-se, né? Acredita-se, né? Foi comprovado, né? Mas não tem nada muito louco, não. Ok. Tá bom? E é isso, gente. Uma boa semana para vocês, boa prova de ENAD, como eu falei, façam com calma, sem desespero, relaxe o coração, não vai ter nota para vocês. Ouviu, Claudineia? Não vai ter nota, tá? Não tem nota para vocês, a nota é para o curso de pedagogia, tá? E bom feriado, né? Mas será lá no dia 15 o vídeo da parte 4, porque no dia 22, isso, 22, não terá aula aqui, tá? Não terá aula aqui, né? Não terá aula aqui, mas terá também vídeo, porque dia 22 tem a prova desta disciplina, né? Então, fiquem despreocupadas também, tá bom? Aliás, deixa eu só dar uma... Espera só um instantinho. Sempre bom dar uma olhadinha na agenda, né? Deixa eu dar uma olhadinha na agenda, minha agenda, que eu anoto tudo. A Renata falou que tem a proficiência. Vamos lá. Tem a prova de proficiência no dia 15, né? Tá? E dia 22. E dia 22, vocês têm a prova, né, de relações interpessoais e administração de conflitos. Tem o projeto integrador em grupo, a segunda entrega, no dia 22, e também tem a segunda prova da avaliação de proficiência, tá? Para quem não fez a primeira, tá bom? E é isso, tá bom? Então, a gente se vê sincronamente, deixa eu ver quando, né? A gente vai ver sincronamente só no dia 29, tá bom? E é isso, crianças. Um beijo para vocês, bom feriado, boas provas, tá bom? E é isso, tá bom? Um beijinho para vocês. E temos que combinar uma festinha aqui com todo mundo vindo, certo?
Então tá bom. Tchau para vocês.